Então, bom dia, meus queridos alunos. Dando continuidade às nossas atividades à distância, hoje nós vamos falar sobre massa atômica, massa molar e número de mols. Como medir átomos e moléculas? A unidade de massa atômica nós vamos chamar de U.M.A, que é a unidade de massa atômica. Nós vamos tomar como referência um átomo do carbono 12. Então, nós vamos dividir esse carbono em 12 partes iguais, certo? Então, nós vamos ter a relação que 1 sobre 12 do carbono 12, para nós, na verdade, é uma unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica, na verdade, é 1 sobre 12 do carbono 12. Massa atômica é o número que indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado que 1 sobre 12 do carbono 12, ou uma unidade de massa atômica. Então, vamos pegar como exemplo aqui o elemento hélio. Então, nós observamos que o elemento hélio ele possui 4 unidades de massa atômica. Então, isso significa dizer que o hélio é 4 vezes mais pesado que 1 sobre 12 do carbono, que é a unidade de massa atômica. O átomo de hélio é 4 vezes mais pesado que 1 sobre 12 do carbono 12. Exemplo: a massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em unidade de massa atômica é, dados, a massa atômica do carbono é 12 unidades. Então, nós temos 3 unidades do carbono, do isótopo do carbono 12, que é igual à massa de 2 átomos de elemento X. Então, nós vamos ter essa relação aqui, ó. 3 unidades do carbono 12 vai ser igual a 2 unidades de um átomo X. Então, nós colocamos aqui numa balança, ó, certo? Então, 2 unidades do átomo X pesa a mesma quantidade que 3 unidades de massa atômica do carbono 12. Então, nós vamos ter que 2 vezes a massa do elemento X é igual a 3 vezes a massa do carbono. A massa do carbono nós conhecemos, 12. Então, 2 vezes mx, que é a massa do elemento X, é igual a 3 vezes 12. Então, a massa do elemento X, 3 vezes 12 dá 36. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 36 por 12 dá 18, certo? Então, a massa do elemento X é igual a 18. Observem bem, ele diz que a massa de 3 átomos de isótopo 12, então está aqui, ó, 3 carbonos, é igual à massa de 2 átomos do certo elemento X. Então está aqui, ó. Não conhecemos a massa do elemento X, chamamos de mx. 2 vezes mx é igual a 3 vezes a massa do carbono, 12. O carbono 12 pesa 12. 3 vezes 12, 36. 2 está multiplicando, passou dividindo. 36 por 2 deu 18. Tranquilos? Massa do elemento químico. Então, se nós observarmos aqui, nós temos 2 elementos do cloro, certo? Eles são isótopos 17, ó. 17 e 17, então eles são isótopos. Um tem a massa 35 e o outro tem a massa 37. Então, é a média ponderada das massas atômicas de seus isótopos, onde a porcentagem com que cada elemento aparece na natureza, que nós chamamos de peso. Então, observem bem, ó. O cloro possui 2 isótopos de peso atômico, 35 unidades e 37 unidades. Nós acabamos de ver aqui, ó, 35 e 37. Com porcentagens respectivamente iguais a 75% e 25%. Essa porcentagem aqui é o percentual com que eles aparecem na natureza. Então, vamos nós. Para o carbono 35, nós temos um percentual de 75%. Para o cloro, Para o cloro 37, nós temos um percentual de 25%. Então, para saber a massa do elemento cloro, nós vamos multiplicar a massa pelo percentual de cada um, a massa pelo percentual, e somamos, certo? Então, vai ficar 35 vezes 75, mais 37 vezes 25. Como o total é 100%, 75 mais 25% dá 100, então nós vamos dividir por 100. Então, multiplicando 35 vezes 75 dá 2.625, 37 vezes 25 dá 925. Somamos, nós vamos ter 3.550 dividido por 100. Isso vai nos dar
35,50 unidade de massa atômica. Então, a unidade de massa atômica do elemento cloro é 35,5, certo? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a unidade de massa de cada um e multiplicamos pelo seu percentual. Ó. Vai ficar 35 vezes 75. 37 vezes 25. Dividimos por 100, por quê? Porque o total da presença dele na natureza é de 100%. Então, multiplicamos, somamos e dividimos por 100, que nos deu 35,5 unidade de massa atômica. Essa que é a massa do cloro. O carbono ocorre na natureza com uma mistura de átomos dos quais 98,90 são do carbono 12. Então, o percentual de carbono 12 na natureza é de 98,90 e 1,10 são do carbono 13. Então, o percentual do carbono 13 é de 1,10. Letra A. Explique o significado das representações C12 e C13. Então, o C12 está dizendo que o isótopo do carbono com número de massa 12. O C13 nos diz que é o isótopo do carbono de massa 13. Tranquilos? Então, o número 12 e o número 13, ele representam a massa desses elementos, dos seus respectivos isótopos. Letra B. Com esses dados, calcule a massa atômica do carbono natural. Aí ele diz, dados do carbono 12 é 12, o carbono 13 é 13 unidade medida de massa atômica. Então, nós vamos pegar o percentual de cada um e multiplicar pela sua massa. Pega o percentual e multiplica pela sua massa. Somamos e dividimos por 100. Mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Ó. Então, vai ficar 12 vezes 98,90 mais 13,1,10. Dividido por 100%. Se nós somarmos 98,90 mais 1,10, vai dar 100%. Multiplicamos. Aqui nos dá 1186,8 mais 14,3 dividido por 100. Então, nós somamos. Então, nos deu 1.201,1 dividido por 100. Fazemos a divisão, nós chegamos que a massa do carbono é de 12,011 unidade de massa atômica. Tranquilos? Um elemento X tem massa atômica igual a 35,5 e é constituído de dois isótopos, X1 de massa 35,8 e X2 de massa 35,4. Logo, a porcentagem do isótopo X1 é igual a... Então, vamos observar o seguinte. Ó. O elemento X1, a massa dele é 35,8, certo? Então, a unidade de massa atômica do elemento X1, 35,8. Como nós não sabemos o percentual dele na natureza, nós vamos chamar de X%. O elemento X2, o percentual dele na natureza é de 35,4. Então, está aqui, 35,4. Como nós também não sabemos o percentual dele na natureza, nós vamos dizer o seguinte, que vai ser 100 menos X%. Por quê? Porque aqui eu já chamei de X%. Então, como o total é 100%, eu vou subtrair do total para saber a quantidade dele. 100% menos X, então vai ficar 100 menos X%. Tranquilos? Então, vamos nós. Nós já conhecemos a massa do elemento, que é 35,5. E nos deu aqui, ó, um elemento X tem massa igual a 35,5. Então, vamos nós. Eu vou pegar 35,8, vou multiplicar por X%. Então, coloco só X. 35,8 vezes X. Mais 35,4 vezes 100 menos X. Dividido por 100. Então, o que nós temos? O 100 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vou multiplicar 35,5 vezes 100, que vai nos dar 3.550. Certo? 35,8 vezes x vai dar 35,8x. Mais 35,4 vezes 100 vai dar 3.540. Menos x... 35,4 vezes x vai dar 35,4x, certo? Que é igual, que nós já vimos aqui, né? 100 vezes 35,5 dá 3.550. Então, nós vamos isolar o x, certo? Observem bem, eu tenho 35,8x menos 35,4 vai nos dar 0,4x. 3.540 está positivo, passou negativo.
Então, 3.550 menos 3.540 nos dá 10. 0,4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 10 dividido por 0,4 nos dá um percentual de 25%. Então, o percentual de x1 é de 25%. Se ele pedisse para calcular o percentual de x2, eu pegaria 100 menos x. O valor de x é 25. Então, 100 menos 25 nos dava 75%. Tranquilos? Massa molecular, que nós vamos representar pela letra M maiúscula. É um número que indica quantas vezes uma molécula é mais pesada que 1/12 do carbono 12. De uma maneira prática, calculamos a massa molecular somando-se todos os pesos atômicos dos átomos que formam uma molécula. Então, vamos observar o seguinte. Então, pelo enunciado aqui, ele está dizendo, de uma maneira prática, calculamos a massa molecular somando todos os pesos atômicos dos átomos que formam a molécula. Então, no ácido sulfúrico, nós temos o H2SO4. Então, nós temos 2 moléculas de hidrogênio, uma de enxofre e 4 de oxigênio. Aqui nos deu os dados. O hidrogênio pesa 1 unidade de massa atômica, o oxigênio 16 unidades de massa atômica e o enxofre 32 unidades de massa atômica. Então, nós procedemos da seguinte forma. O hidrogênio tem 2, então está aqui, ó, fica 2 vezes 1, que nos dá 2. O enxofre só tem 1, então vai ficar 1 vezes 32, que nos dá 32. E o oxigênio tem 4. Vai ficar 4 vezes 16, que nos dá 64. Aí nós somamos, nós chegamos a uma massa de 98 unidades de massa atômica. Então, a massa atômica do ácido sulfúrico é de 98 unidades de massa atômica. Então, como é que nós procedemos? Nós pegamos cada um dos elementos, verificamos a sua quantidade e multiplicamos pela sua unidade de massa atômica. Em hidrogênio ficou 2 vezes 1, que deu 2. Enxofre só tem 1, 1 vezes 32, que deu 32. O oxigênio tinha 4, 4 vezes 16 nos deu 64. Somamos 2 mais 2, 4, com mais 4, 8, 3 mais 6, 9. Então, 98 unidades de massa atômica. A massa molecular do sulfonamida é... Então, está aqui a forma molecular dele. Carbono 6, H, hidrogênio 8, nitrogênio 2, oxigênio 2 e o enxofre 1. Aqui ele deu os dados. Hidrogênio 1 unidade, carbono 12 unidades, nitrogênio 14 unidades, oxigênio 16 e o enxofre 32. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar a quantidade de cada um desses elementos aqui e vamos multiplicar pela sua unidade de massa atômica. Então, nós temos, ó, o carbono é 6, fica 6 vezes 12, que nos dá 72. Hidrogênio é 8, 8 vezes 1 dá 8. Nitrogênio tem 2, então vai ficar 2 vezes 14. O oxigênio tem 2, então fica 2 vezes 16. E o enxofre só tem 1, fica 1 vezes 32. Então, carbono 6, 6 vezes 12 dá 72. Hidrogênio 8 vezes 1 dá 8. Nitrogênio 2 vezes 14 dá 28. Oxigênio 2 vezes 16, 32. E o enxofre 1 vezes 32 nos dá 32. Então, agora nós vamos somar esses valores aqui, ó. Então, a soma, somando todos esses valores, nós vamos chegar a um resultado de 172 unidades de massa atômica. Então, essa aqui é a unidade de massa atômica dessa substância aqui, a sulfonamida. Tranquilos? Segundo exemplo. A massa fórmula do composto abaixo é... Então, tá aqui, ele nos deu composto, ele nos deu sulfato de sódio mais 3 unidades de água. Aqui ele nos deu os dados. Então, primeiramente, nós calculamos a massa molar do sulfato de sódio, pegando elemento por elemento. O sódio tem 2, cada unidade de sódio é 23. Então, vai ficar 2 vezes 23, que nos dá 46. O enxofre só tem 1. Cada unidade de enxofre é 32. Então, vai ficar 1 vezes 32, que nos dá 32. O oxigênio tem 4. Cada oxigênio pesa 16. Então, vai ficar 4 vezes 16, que nos dá 64. Somando os três valores, nós vamos chegar a uma massa de 142 unidades de massa atômica do sulfato de sódio. Agora nós vamos calcular a massa da água. Hidrogênio tem 2, então fica 2 vezes 1, que dá 2. Oxigênio só tem 1, então fica 1 vezes 16, que nos dá 16.
Somando os dois resultados, nós chegamos a um valor de 18 unidades de massa atômica da água. Só que ele quer para calcular desse composto. Então, nós vamos pegar do sulfato mais 3 unidades de água. Então, a massa é igual a 142 mais 3 vezes 18. Então, vai ficar 142 mais 3 vezes 18 dá 54. Somando 142 mais 54, nos dá 196 unidades de massa atômica. Tranquilos? Então, a alternativa correta seria a letra B, 196 unidades de massa atômica. Terceira, um composto Al2, XO4, entre parênteses, fora do parênteses eu tenho 3, apresenta massa molecular igual a 342 unidades. Determine a massa atômica do elemento X. Então, ele deu o alumínio de 27 unidades e o oxigênio 16 unidades. Observe bem, ó, tanto o X quanto o O estão dentro do parênteses. Fora do parênteses eu tenho 3, então significa que eu tenho 3X e tenho 12O. Por que 12 oxigênio? Porque 4 vezes 3, 12. Então nós vamos calcular a massa separadamente. O alumínio nós temos 2 alumínio. Cada alumínio pesa 27, 2 vezes 27, 54. O elemento X tem 3. Eu não conheço o elemento X, então vai ficar 3 vezes X que nos dá 3X. O oxigênio, nós já vimos, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 12 vezes 16, que nos dá 192. Nós vamos somar esses três valores e vamos igualar 342. Por quê? Ele diz que apresenta uma massa molecular igual a 342 gramas. Então, nós somamos os três resultados, ó, 54 mais 3x mais 192, que é igual a 342. Como queremos encontrar o valor de x, isolamos o x, certo? 54 mais 192 vai dar 246. Ele vai estar positivo, passa negativo. Então, nós fazemos a subtração, 342 menos 246, que dá 96. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, 96 dividido por 3 nos dá 32 unidades. Então, a massa do elemento X é de 32 unidades de massa atômica. Então, a alternativa correta seria a letra C. Número de mols é obtido através da relação entre a massa da substância, o M minúsculo, pela massa molecular, o M maiúsculo. Nós acabamos de calcular agora há pouco. Então, o número de mols é M sobre M. Então, vamos nós aqui, ó. Um extintor de incêndio destinado ao uso em equipamentos elétricos contém 5.060 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2. Quanto mol de molécula dessa substância há no extintor? Então, ele deu os dados aqui, ó. O carbono pesa 12, o oxigênio 16. Então, primeiramente, nós vamos calcular a massa molar do CO2, que é o dióxido de carbono. Nós já vimos anteriormente como é que se calcula. Então, carbono só tem 1, então é 1 vezes 12, então fica 12, mais o oxigênio tem 2, cada um pesa 16, fica 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32, 32 mais 12 nos dá 44. Então, a massa do CO2 é de 44 gramas. O número de moléculas do CO2, que é a massa que ele forneceu, foi de 5.060 gramas. Então, pela fórmula nós temos que o número de mols é igual à massa da substância pela massa molar. A massa da substância é 5.060, massa molar 44. 5.060 dividido por 44 nos deu 115 mols. Então, o número de mols é de 115, tranquilo? Então, primeiramente nós calculamos a massa molar da substância. Nós fizemos anteriormente, como é que faz? Pega a quantidade de cada elemento e multiplica pela sua massa atômica, beleza? Aí, em sequência, nós pegamos a massa da substância e dividimos pela massa molecular, que nos deu 115 mols. Uma certa mistura contém 195 gramas de hidróxido de alumínio, que é o AlOH3. Qual a quantidade de mols de molécula dessa substância? Certo? Então, observem bem aqui, ó, ele deu os dados. Uma molécula de hidróxido de alumínio, nós temos que o alumínio só tem 1, então fica 1 vezes 27, dá 27. Oxigênio e hidrogênio tem 3. Então, o oxigênio é 16, o hidrogênio é 1. Se eu somar 16 mais 1, vai dar 17.
Então aqui vai ficar 3 vezes 17. 3 vezes 17 dá 51. Mais 27 nos dá 78 gramas. Então o número de moléculas que ele deu do hidróxido de alumínio é de 195 gramas. Então nós pegamos a fórmula, número de mols, massa da substância pela massa molecular. Massa da substância 195 dividido pela massa molecular, que é 78. Então nós temos que o número de mols é de 2,5 mols. Beleza? Dentre as amostras listadas abaixo, indica aquela que possui maior quantidade de matéria. Então ele deu aqui, ó, 10,8 gramas de prata, a massa da prata é de 108 gramas. 4 gramas de cálcio, a massa do cálcio é de 40. E 20,7 de chumbo. O chumbo, a massa dele é de 207. Então, primeiramente, para prata, nós temos que 1 mol vai estar para 10,8. Então, nós fazemos o cálculo aqui, pegamos 10,8 dividido por 108, nos dá o número de mol de 0,1 mol. Então tá aqui, ó, a massa da substância pela massa molecular. Então, 10,8 dividido por 108 deu 0,1. Mesmo raciocínio aqui, ó. 1 mol é de 40, o número de mols é 4. Então, nós vamos pegar 4 dividido por 40, certo? 4 dividido por 40 também nos deu 0,1 mols. Mesmo raciocínio aqui, ó. 1 mol é de 207 gramas, o número de mol é de 20,7. Dividindo 20,7 por 207 também nos deu 0,1 mol. Então, nós observamos que os três resultados são iguais. Então, dentre as amostras listadas abaixo, indica aquela que possui maior quantidade de matéria. Então, nós observamos que a quantidade de matéria nos três casos são iguais. Condições normais de temperatura e pressão, nós chamamos de CNTP. Então, as condições normais de temperatura e pressão. Dizemos que um gás se encontra na CNTP quando sua pressão é de 1 atmosfera ou de 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão na CNTP, o que quer dizer CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Pressão é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. E a temperatura corresponde a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Então, são essas as condições aqui, certo? Normais de temperatura e pressão. O volume molar na CNTP, certo? É 22,4 litros. Então, volume molar na CNTP, o que quer dizer condição normal de temperatura e pressão, é de 22,4 litros. Assinale a alternativa correspondente ao volume ocupado por 0,5 mol de gás carbônico, que é o CO2, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, vamos nós. 1 mol tem 22,4 litros. Então, nós já vimos que o volume nas condições normais de temperatura e pressão é de 22,4 litros. Nós acabamos de ver. 0,25 mols vai estar para o volume V, certo? Então, nós temos aqui uma equação, 1 sobre 0,25, que é igual a 22,4. Aplicamos o meio pelos extremos, uma regra de 3 simples. Então, nós temos, vai ficar 1 vezes V, que é igual a 0,25 vezes 22,4. 1 vezes V dá o próprio V. 0,25 vezes 22,4 dá 5,6 litros. Então, o volume desse gás é de 5,6 litros. Então, a alternativa correta seria a letra C. Então, observe bem, ó. Toda vez que ele falar condições normais de temperatura e pressão, CNTP, o volume vai ser sempre 22,4 litros. Tranquilos? Segundo exemplo. Na CNTP, novamente, CNTP, nós já associamos aquele volume, 22,4 litros. Então, na CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono. Então, ele deu 10 gramas do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o CO, certo? Aí dados, carbono 12, o O 16. Então, vamos ver a relação aqui, ó. 1 mol vai estar para 22,4 litros, certo? Que vai estar para massa em gramas. O volume vai estar para 10 gramas. Foi o volume que ele nos forneceu. O volume ocupado por 10 gramas. Certo? Então, primeiramente, nós devemos calcular a massa do monóxido de carbono. Que é o monóxido de carbono? É o CO. Certo? Então, nós vamos ter aqui o CO. A massa dele é... Então, o carbono pesa 12, o oxigênio 16. Só tem uma unidade de cada elemento. Então, 12 mais 16 dá 28. Então, esse valor 28 nós vamos substituir ele aqui, ó.
Então agora nós temos uma equação aqui, ó, vai ficar 22,4 sobre x sobre v, que é igual a 28 sobre 10. Novamente, aplicamos o meio pelos extremos, nós temos 28 vezes v, que é igual a 22,4 vezes 10. 22,4 vezes 10 vai dar 224. O 28 está multiplicando, passa dividindo. Então nós vamos ter que o volume é de 8 litros. Beleza? Então, meus queridos, espero que vocês tenham compreendido um pouco do raciocínio aí sobre massa molar e número de mols, certo? Eu vou estar postando uma atividade lá no Google Class para vocês. Um forte abraço e até a próxima, beleza?